Em nome do Conselho Regional de Contabilidade, pela Comissão de Auditoria Independente, nós estamos aqui por doação para conversar com vocês a respeito desse tema, voltado inicialmente para a governança e para a auditoria de entidades que utilizam a organização prestadora de serviço. O tema surgiu e a ideia era trazer um escritório contábil que tivesse já a experiência de trabalhar com auditoria independente, né, nas suas diversas formas. Porém, né, não foi possível coincidir agendas com eles. E também o tema, até agora repetitivo, que é a questão da comunicação com os responsáveis, ele parte do nosso relatório de auditor independente, que nós afirmamos sempre que as responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras e também pela comunicação com os responsáveis de governança. Então, na prática de auditoria, nós temos a empresa que hoje possui sua gestão própria, né, seu contador, seu financeiro, seu ERP, e temos aqueles casos que a empresa terceiriza, né. Normalmente, empresas pequenas, já tivemos casos de empresas multinacionais com contabilidade terceirizada, elas já passaram a internar essa contabilidade. E então, através então, de trazer essa novidade ou essa discussão com vocês, nós, eu, Rafael e o Vladimir, nós optamos por trazer um assunto que pode não parecer importante no momento, mas é de relevância do ponto de vista de nós documentarmos todo o nosso processo de auditoria baseado quando um escritório de contabilidade é o gestor da contabilidade. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar um pouco com a governança e para chegar na norma específica, demonstrando para vocês, com base na norma, o que o nosso escritório aplica na prática. Então, o Rafael vai falar das demonstrações que a gente tem feito no cliente, na prática, os questionários que a gente vem aplicando. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite aos que nos assistem pela internet também. Bom, então, o que é a norma 260? A norma 260 ela é uma norma que ela traz algumas regras para o auditor e ela sinaliza algumas informações que o auditor deve, quando deve, né? E para quem ele deve reportar informações durante os seus processos de auditoria, né, em curso. Então, vou passar um pouquinho agora a palavra para a gente entender um pouquinho mais o que é essa governança. Vou passar para o Vladimir, para ele estabelecer alguma linha de conceito em relação à governança, até para a gente poder depois voltar à norma e entender um pouco mais como é que a gente leva, né, conduz essa situação de reporte de informações para a governança. Bom, boa noite a todos e aos que nos assistem pela internet. Como o Rafael comentou, a gente vai passar alguns conceitos básicos que talvez seja de conhecimento de vocês, mas eu acho interessante reforçar. A governança corporativa, tá? Segundo o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela nada mais, nada menos é do que o quê? Alinhar os interesses, tá, para preservar valor. Ele é um sistema, e como um sistema deve ser tratado. É uma questão sistemática. Ela é perene junto com a vivência da empresa, é uma jornada. A gente costuma dizer lá no IBGC que a governança corporativa é uma jornada, não é um projeto que tenha início, meio e fim, e sim um processo contínuo de melhorias para que a empresa proteja seus interesses e garanta a sustentabilidade necessária, né, para a sua perenidade. Aqui tem alguns significados, depois vocês vão ter acesso a esse material, que vem do grego, né, que é um termo que significa sistema mesmo, tá, que significa o que? Combinar. Né? Tem um sistema. O que é ter um sistema, na realidade? É um processo, tá, que sempre vai ter continuidade em suas práticas, e aí estão
contempladas suas estruturas, seus 4 princípios básicos, que nós vamos ver daqui um pouco, e todos os agentes de governança no qual a gente inclui conselhos, comitês, auditoria interna, conselho fiscal, e a relação disso com o bloco societário e com a gestão da empresa. E a auditoria é parte importante nesse processo. Aqui apenas uma figura que mostra como é que no IBGC a gente criou esse frame, né, esse quadro de relacionamento. Antigamente, essa linha externa, na versão anterior do Código de Melhores Práticas, ela não existia. Ela apareceu agora. Por quê? Porque o mundo mudou. Né? Existem hoje relacionamentos e interesses da sociedade para com a melhor condução das empresas e o benefício que essas empresas podem trazer para a sociedade, para os stakeholders, toda a camada que está envolvida em relação a essa empresa, de governo, funcionários, enfim. E aqui os 4 princípios básicos, que seria a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Aqui é meramente conceitual, tá? Mas a transparência é mais do que uma obrigação de informar as coisas, né? É o desejo de informar. Tá? Então, de disponibilizar todas as partes interessadas, tá? Informações que sejam do seu interesse e não apenas impostas por disposições legais ou de regulamento. Equidade, como o termo diz, é o tratamento justo a todos os stakeholders, shareholder e stakeholder. Stakeholder é tudo que circunda a empresa, shareholder, os sócios, né? Ou o capital societário. Tá? E então aí tem atitudes políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, não são aceitáveis nesse princípio básico. Por favor, Rafael. Prestação de conta, ou accountability, os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação. Tá? E aí entra a prestação de contas e demonstrações financeiras nessa questão, né? Como hoje a gente está tratando disso. Assumindo integralmente a consequência de seus atos ou omissões. Hoje o direito fiduciário... diga lá. Exatamente. Hoje, tá, tanto o conselheiro de administração como o conselheiro fiscal, que nós viemos discutindo no caminho, respondem com sua liberdade, com seu patrimônio, perante omissões e atos. O dever de diligência de um conselheiro, ele não pode ir, como é que eu vou dizer para vocês? Ele tem que ir de forma independente para com o interesse legal e com o interesse da organização. Ele não pode participar de conluios e outros atos ilícitos. E ele tem o dever de acusar qualquer questão, e a gente tem visto isso no nosso país hoje, né? Quantos conselheiros aí tiveram alguns problemas, né? E lá fora, principalmente, porque não tomaram essa atitude. Ele registra a inconformidade dele no órgão competente e ele sai daquele processo. Tá? E a responsabilidade... Só um pouquinho, Rafael. E a responsabilidade corporativa, que inclusive é uma norma ISO, né? Para quem não sabe, a ISO 26000 trata da responsabilidade corporativa. Tá? É todo aquele cabedal de processos que a governança deve entender e zelar, tá? Pela sustentabilidade da organização, visando sua longevidade. Isso aqui é interessante, isso não se restringe só a questões contábeis ou financeiras, mas a todo tipo de risco ou problema que possa vir, maltratamento de funcionários, do meio ambiente, enfim, reúne uma série de normas aqui, que hoje já são normas internacionais, aplicadas no Brasil, para com os agentes de governança. Por favor. Bom, então, tendo esses conceitos já solidificados, então, o que a norma requer do auditor? Comunicar claramente aos responsáveis pela governança as suas responsabilidades em relação à auditoria das demonstrações contábeis e uma visão do alcance e da época planejados pela auditoria. Vamos lá. O que acontece? Muitas vezes você está
no desempenho de alguma etapa da auditoria, vamos supor, num controle interno. Geralmente, a auditoria começa planejamentos, controles internos, volta para o planejamento para verificar alterações necessárias, vai para o pré-balanço, volta para o planejamento novamente, vai para a fase de balanço, né, ou final, alguns chamam dessa forma. Mas o que é interessante é comunicar corretamente às pessoas corretas, porque uma comunicação para uma parte vamos supor, identificando no pré-balanço, o auditor identificou uma fraude. Ele vai se reportar a quem? A diretoria? Muitas vezes, vamos supor, a diretoria não tá envolvida até muitas vezes, ou até mesmo ou sabe da informação, mas quem é que ele deve se reportar? Que é um dos questionamentos que nós vimos conversando. Bom, dependendo da estrutura de governança dessa empresa, nós temos que olhar para quem é a pessoa responsável por essa área. Ah, é um comitê de auditoria? Não, vou me reportar ao comitê de auditoria dizendo que foi identificada uma situação que pode levar a uma fraude e não para a diretoria, né? Como muitas vezes se pensa, não, eu tenho que comunicar, muitas vezes o auditor está lá, mas quem é que eu tenho que falar mesmo? É para o diretor? É para o conselho de auditoria? O comitê de auditoria, desculpa, ou o conselho fiscal? Algumas vezes é o conselho fiscal. Então, essa leitura vai ter que ser feita pelo auditor e identificar e saber identificar qual é a estrutura da governança que ele deve se reportar. A questão de fornecer essa informação tempestivamente. Por quê? Tempestivamente, não adianta a gente... Tem aquele velho ditado, não adianta fechar a porteira depois que a boiada passou. Então, por isso é interessante formalizar isso da forma mais adequada. Muitas vezes a forma adequada é você chegar verbalmente e chamar a pessoa e conversar. Olha, está acontecendo isso, nós precisamos tomar alguma providência, ou você precisa tomar uma providência. Às vezes pode ser um e-mail, não necessariamente deixar aquela situação, não, eu vou deixar para mandar um relatório depois no final da auditoria. Depois, no final da auditoria, pode ser muito tarde. Então, por esse motivo, é extremamente importante se lembrar da questão da tempestividade. Quando você registra uma operação contábil, você tem que... Antigamente se falava dos princípios contábeis, tem princípio da tempestividade. Você tem que registrar o fato contábil na data em que ele ocorreu ou na data mais próxima que você possa levar a informação. Então, outro objetivo é promover essa comunicação recíproca, porque não é só o auditor para a estrutura de governança. Às vezes tem questões que a própria estrutura de governança traz para a auditoria. As preocupações da governança. Olha, eu quero que você dê uma olhada, ou com mais, vamos dizer assim, com mais apreço em determinada situação. Isso pode haver. Então, tem que também saber de quem você está recebendo essa informação para você também manter uma comunicação correta. Então, quem são os responsáveis pela governança? É aquilo que o Vladimir falou. Olha, você tem que olhar primeiro a estrutura. Que estrutura? Vamos voltar um pouquinho. Essa estrutura aqui. Ah, mas a minha empresa não tem comitê de auditoria. Bom, ok, tudo bem. Pode acontecer de não ter, mas daqui a pouco ela tem um conselho fiscal e determinado assunto deve ser tratado com o conselho fiscal. Então, por isso que muitas vezes quando se faz a auditoria, a gente pede a estrutura, o organograma da empresa, a estrutura da governança. Não é só para, vamos supor, porque eu quero saber quem é que ocupa cada cargo. Não, é para saber também para quem eu me reporto. Então vamos... quem são as pessoas, quem são os executivos da empresa, enfim, quem são os sócios proprietários. Então, por isso que o auditor tem que saber, ele tem que entender a empresa, ele tem que estudar a empresa para saber a estrutura, para poder saber se reportar de forma adequada. Então, os responsáveis, o auditor deve determinar as pessoas apropriadas, então, mediante o estudo do auditor, ele já tem que ter
Um arrazoado, olha, quem é que trata de determinado assunto é com determinada pessoa. Né? Determinar também se precisa comunicar com o conselho de administração. Então, é interessante que o auditor leia atas resumos de reuniões de diretoria, porque ali ele vai ficar sabendo se houve uma modificação na estrutura de governança, ou o que foi aprovado. Então, esse é todo o trabalho, muitas vezes, que o auditor pede documentos e o cliente, muitas vezes, fica, o que esse cara quer com o meu organograma? Né? Então, muitas vezes, a gente tem que saber o motivo, né, pelo qual as coisas são solicitadas. Então, as pessoas que são envolvidas pela governança, aqui já é mais um conceito, né, de share stakeholders, né? Então, que é o que a própria norma está trazendo. Então, a gente vê que não existe um descolamento muito grande entre governança e normas de auditoria. Eu até costumo frisar que a auditoria independente e conselhos independentes são extremamente aliados, importantes na condução desse processo, né? Exatamente pelo caráter independente que eles têm. Né? Mas é fundamental que os agentes de governança estabeleçam as estratégias de comunicação. O IBGC até tem um caderno, a gente participa ativamente desse caderno, que se fala em comunicação de conselhos. E essa comunicação está dentro de toda aquela figura anterior que o Rafael estava se referindo, dentro das suas deliberações necessárias, vamos dizer. Mas o conselho tem que ter um processo de comunicação, tá, com a finalidade de disseminar a todas as partes interessadas todos os procedimentos e normas, inclusive até alterações, como o Rafael falou, da própria estrutura organizacional. Perfeito? E essas medidas devem estar associadas a processos, indicadores formais, a fim de viabilizar o melhor monitoramento das condutas. Perfeito? Muito interessante. Quem é o guardião? Né? O Conselho é o guardião da governança corporativa. O Conselho tem a missão de levar a bom termo as práticas de governança. Isso é o que diz o quê? A empresa de capital aberto, tá? Fique à vontade, interrompam, por favor. Dentro desse foco, existe a situação em que a empresa não tem obrigação de ter auditoria e a tem para se proteger de erros, fraudes, etc., e aquela que é obrigada a ter. A visão do comportamento gerencial do grupo de administradores, ela varia de um para o outro. Inclusive, aqui a gente tem aqui no Sul um ditado muito interessante em relação a quem é o guardião, que aqui a empresa de capital fechada, empresa familiar, com essa condição, qui mando io. Né? Ele, o que manda é o guardião do negócio, o guardião da governança. Mas para empresas que hoje são compulsoriamente regulamentadas, que têm que prestar contas aos seus diversos stakeholders, seus acionistas, o guardião da governança é o conselho. Tá? E, como tal, ele tem que se portar. Só que o conselho, uma arquitetura de conselho, ele tem diversos agentes. Né? Os agentes de governança fazem parte e permeiam ao conselho de administração, como a gente viu lá. Existem todos os órgãos de assessoramento, que depois nós vamos passar aqui rapidamente o conceitual, mas todos os órgãos de assessoramento de um conselho, e são vários comitês, e como está ali, eu achei muito apropriado isso aqui, que é a transformação, né? Que está se falando em transformação. A governança está em transformação também. Tá? A governança corporativa no mundo já existe há bastante tempo, e no Brasil nós temos 22, 23 anos de governança. Tá? E ela, claro, como tudo na vida, ela precisa se transformar e se adaptar. Mas os agentes têm um papel preponderante, relevante, na disseminação do propósito da organização. Hoje está muito em moda, né, o propósito da organização. Inclusive,
empresas que não têm algum propósito mais nobre acabam perdendo o mercado, acabam perdendo talentos, inclusive, das novas gerações que já nasceram meio transformadas, né, ou estão se transformando. Portanto, então, levar esse propósito e os princípios e os valores da organização, tá, é fundamental e cabe o papel fundamental do Conselho. E ele tem que proteger os interesses da empresa. Isso aqui é assunto de muita discussão, porque aqui dentro existe conflitos de interesse, de agência, teoria de agência, quem manda, qual interesse, política. A própria gestão, existe um conflito entre as camadas de gestão, de governança e de propriedade, de capital, né? Do capital, do dono. Então, mas a função do Conselho, e nessa premissa ele tem que ser exatamente independente e se assessorar de organismos independentes, como a auditoria independente, que é um grande parceiro nessa jornada de governança. Então, o administrador, a gente chama de administrador, o conselheiro, não deixa de ser um administrador, porque ele responde, né, com a sua liberdade, seu patrimônio, ele é um administrador da empresa, é quem estabelece a estratégia para a diretoria executar, tá? Ele deve também examinar as demonstrações financeiras. Por isso a gente entende que um conselho hoje ele tem que ser multidisciplinar, não só variar em gênero, raça, credo, sexo, enfim. Ele tem que ter multidisciplinaridade, porque a gente costuma brincar no IBGZ, um conselheiro tem que ser um super-homem, porque ele tem que entender um pouco de demonstração, né? Claro, ele não tem que ser um especialista em demonstração, ele vai buscar o auxílio de um especialista, mas ele tem que entender de várias áreas dentro de uma empresa, porque ele está, como é que eu posso dizer, exposto, e ele é o criador da estratégia, né? Ou assim deveria ser, né? Então, dessa forma, ele tem que interagir de forma permanente ao comitê de auditoria. O comitê de auditoria é um comitê técnico de extremo poder dentro de um conselho, tá? E também interagir com o auditor independente e com o conselho fiscal, quando esse existir. Não tem a obrigatoriedade de ter o conselho fiscal, mas muitas vezes ele existe dentro das empresas, né? E ele responde, tanto o conselho de administração como o Conselho Fiscal responde ao mesmo ente, que é o patrimônio. E o Conselho Fiscal, por sua vez, também fiscaliza as ações de um Conselho de Administração. Por quê? Porque eu posso ter um conselheiro lá em conflito de interesse. Então, eu tenho que ter um órgão que representa o interesse, apesar dos dois representarem o interesse do acionista, o Conselho Fiscal com uma função mais de fiscalização e não tão estrategista como deve ter um Conselho de Administração. Claro que isso é o que diz o bom princípio, mas como é uma prática, ela vai se tornar a melhor prática para a sua organização, pode não ser a melhor para a minha, mas seguir um padrão mínimo necessário é interessante. Por favor, Rafael. E aqui, onde a gente vê isso mais forte, é dentro da lei das SAs, tá? Que lá tem, então, dentro de seus artigos, lá disposto o seu artigo, dá como... no estatuto, né, a proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido de exercício da organização. Tá? Então, isso foi sancionado na CVM, tá, que é um importante parecer, a respeito da diligência mínima requerida por um conselho. Então, ele é regulado por essas questões legais e de comissão de valor, então ele tem que estar dentro da norma, seguir esse padrão, tá? No tratamento da fiscalização da diretoria, dos atos da diretoria, né? E inclusive do monitoramento de sistemas eficazes de gerenciamento de risco, tá? De ordem direta. E vocês vão se impressionar, não é só mais o risco financeiro, mas sim todo tipo de risco que pode se materializar num risco financeiro. O conselheiro tem por dever fiduciário, no mínimo, observar e chamar a quem deva para ajudá-lo, auxiliar no tratamento. Por favor.
Então, aqui estão as atribuições, tá? Isso aqui depois vocês vão ter acesso, mas é garantir o quê? Os princípios, valores do objeto social de uma organização, tá? Tratar de forma estratégica os seus preceitos, né? Cumprir a missão em relação às questões de auditoria, tá? Então, assegurar que as demonstrações, de alguma forma assegurar que as demonstrações financeiras expressem com fidelidade e clareza a situação econômica daquele objeto social, tá? Financeira e patrimonial, inclusive, da organização. E também ele tem a função de escolher, avaliar e destituir a auditoria independente. Aqui tem muita discussão, né, Rafael? Aqui existem várias interpretações, mas é que, segundo a legislação, isso é o que é vigente. Tá? Não que seja uma regra em todo tipo de organização. Tá? Então, o Comitê de Auditoria é um comitê que cada vez tem mais poder, né, dentro da instituição, porque dentro daquela arquitetura formal de governança, tá, vocês veem que nós temos 3 entidades, né, de auditoria. Eu tenho a auditoria independente, eu tenho comitê de auditoria e eu tenho a auditoria interna. Mas o comitê de auditoria, ele faz o quê? Ele analisa questões financeiras e promove aí a supervisão e responsabilização da área financeira, tá? Garante que ele tem também, por norma, garantir que a diretoria desenvolva os controles internos confiáveis, tá? Os quais devem entender e monitorar para isso, né? Que a auditoria interna desempenhe o seu papel, depois nós vamos ver o papel da auditoria interna, e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, né, as práticas da diretoria e da auditoria interna. Então, o comitê de auditoria, ele audita esses entes, é o que diz, né? Sim, senhor. Mas então vamos ter que discutir, mas é o que está lá no regimento. Né? Ele tem essa função. Eu acho que é muita auditoria, né? Também acho, é muita auditoria. Na minha opinião, poderia ter um comitê, só o comitê. Aliás, não é toda empresa que tem auditoria interna. Tá? Mas, quando existente e formalizada segundo as regras legais, ela está subordinada em termos de análise de um comitê de auditoria, que é vinculado diretamente ao Conselho. É um órgão de assessoramento técnico de Conselho. Então, a maioria dos conselhos que a gente conhece tem uma auditoria, um comitê de auditoria interna. Tá? E zelar pelo cumprimento do Código de Conduta também. Tá? Esse comitê tem pelo menos um integrante que deverá ter a experiência contábil, né, comprovada, tá? E a existência dele não exclui, não inibe a existência de um outro conselho, que é o Conselho Fiscal. E esse Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria, tá, devem permanente avaliar, monitorar as avaliações e recomendações dos auditores independentes. Perfeito? Auditoria interna. Tem a responsabilidade de monitorar, avaliar a adequação do ambiente de controle interno e normas e procedimentos estabelecidos pela gestão. Tá? Então, cabe a esses auditores atuar de forma proativa nas recomendações, tá, do aperfeiçoamento desses controles, normas, enfim. Por favor. Pergunto, a auditoria interna não deve se dedicar mais à auditoria de natureza operacional, do ponto de vista produtivo, rendimento de produção, horas extras, coisas que o auditor externo não se afina muito, não se aprofunda tanto quanto a auditoria interna? Sim, ela trabalha muito diretamente com processos de gestão, tá? Como está ali determinado. Né? Alguns dizem que ela faz parte de linhas de defesa interna da organização, tá? Principalmente nas primeiras linhas de defesa. Linhas de defesa é uma terminologia desconhecida de vocês. Muitos estão confundindo, inclusive, a auditoria interna com a área de compliance. Tá? A área de compliance. Né? O que é que ocorre? Hoje existe um modelo, tá? Um modelo internacional, que ele se chama TRILOD, Three Line of Defense. Tá? A primeira linha de defesa é a operação. É a operação da empresa. Isso. As unidades de negócio.
A segunda linha de defesa é o quê? É o compliance, é o risco cibernético, segurança da informação, isso está dentro da segunda linha. E a terceira linha é a auditoria independente. Tá? E já tem estudos da quarta e quinta linha, que é quando sobe para o conselho. A luta pelo mercado, uma boa pergunta, né? É um tema bastante extenso, luta de mercado. Pô, eu vou comprar de uma empresa que não tenha uma linha de defesa estabelecida, que tem algum problema de... É que o senhor está falando mais na linha operacional, né? Essas questões elas pegam da linha de gestão para cima, tá? Porque a gestão, o diretor, é quem, através da sua diretoria, é que lida com as camadas operacional. Mas a primeira linha de defesa, ela pega a camada operacional, porque ela pega as unidades de negócio. Né? Então, a auditoria interna pode ter um papel relevante entre a primeira e segunda linha, tá? Que é onde, muitas vezes, a auditoria, o comitê de auditoria não... O comitê de auditoria ele tem mais uma camada de governança que ele lida muito com auxílio à auditoria independente. Não sei se eu expliquei, o senhor reclama. Se tiver ruim, por favor, vamos lá. Tá? E em caso dessa terceirização dessa função, tá? O serviço de auditoria interna não deve ser exercido pela mesma empresa que presta auditoria independente, né? Óbvio. Mas isso como é que eu posso dizer? É como o manual de boas práticas entende um sistema de governança. Nós temos 2 conselhos que fiscalizam, e um fiscaliza o outro. Né? Eu já ouvi executivos dizer, é muita fiscalização e muita auditoria. E nós temos 3 entidades de auditoria, né? 3 unidades de auditoria, para atender o processo de auditoria da organização como um todo. Até porque as auditorias hoje extrapolam muito a questões meramente internas. Só lembrando, a Varig e o Renner, ambas tinham auditores externos, e auditores internos acompanhados por auditoria externa, que fazia o trabalho de auditoria interna. Eles não tinham quadro próprio. Tinham 2 auditorias independentes, uma externa e outra interna. Sim. A auditoria interna ela ajuda muito, ela contribui muito com a auditoria externa, porque ela faz aquele trabalho que presta um certo apoio, eu não vou chamar de atalho, mas alguns tipos de inspeção que ela faz que vão auxiliar o processo de auditoria do conselho, né, dentro dos processos da organização, das unidades de negócio. Mas não é uma regra hoje, como é que eu posso lhe dizer, de ter esse tipo de auditoria 100% dentro de uma organização. Né? Eu costumo ver mais o comitê de auditoria, esse sim, quando se institui conselho de administração, entre os 3, 4 principais conselhos está o de auditoria. Aliás, o primeiro comitê a ser criado geralmente. Né? Por quê? Porque a legislação preconiza isso. Né? Rafael, por favor. E a auditoria independente tem o quê? O dever lá de auditar as demonstrações financeiras, né, e estabelecer os seus pareceres de auditores. Né? Então, não vou me detalhar muito aqui nessas questões, o Rafael pode até contribuir, mas é o quê? Para essas recomendações, inclusive, para melhorar o aperfeiçoamento dos controles internos da organização. Perfeito? Conselho Fiscal. Também é parte do sistema de governança, como a gente viu lá no quadro. Muito presente nas organizações brasileiras, você não vê essa entidade em algumas empresas de mercado aberto, mercado de capitais lá fora, tá? Mas ele é um organismo de extrema confiança do capital, do controle, do patrimônio, do sócio. Tá? Ele necessariamente, né, conforme o estatuto, ele não precisa ser permanente, pode ser ou não. Tá? Algum sócio pode pedir a criação desse conselho, tá?
ele também fiscaliza a questão junto ao Conselho de Administração. E geralmente é formado por profissionais externos, com especialização em legislação, contabilidade, tax, impostos, RH, entre outros. Por quê? Ele faz um trabalho de extrema relevância, né? Mas, apesar de tudo, tem que também ter a capacidade de análise trimestral de balanços, balancetes, né, e demais demonstrações financeiras periódicas da empresa. Por favor. Bom, então, voltando um pouquinho para a norma agora. O auditor, agora vamos voltar, a gente está falando de governança, explicamos todos os tópicos, né, toda a estrutura da governança, vamos dizer assim, a grosso modo, né, porque nesse período aqui é muito rápido para a gente começar a debater um pouquinho sobre governança, até porque é um assunto bem amplo, né? Então, o auditor é responsável por formar e expressar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis elaboradas pela administração com supervisão geral dos responsáveis pela governança. Então, quando o auditor vai lá e dá a sua opinião, essa demonstração ela é fruto de toda uma reflexão da estrutura de governança em relação aos seus números, ao que ela está mostrando e demonstrando ao mercado o que aconteceu, né, qual foi a análise dela do ano, enfim. E a auditoria das demonstrações contábeis não isenta a administração ou os responsáveis da governança por suas responsabilidades. O auditor ele vai dizer, olha, essa demonstração está correta do ponto de vista técnico das normas de contabilidade, né? Mas isso não quer dizer que se houve alguma má-fé ou, enfim, uma situação, vamos dizer, de conluio, não isenta, né, a administração de assumir a sua responsabilidade. Ou seja, quer dizer, se o auditor não identificou uma situação dessa, quem responde é o Conselho de Administração, toda a parte de administração, Conselho Fiscal, por consequência também, por ter aprovado uma demonstração que não revelava a sua real situação. O alcance e a época. Bom, o auditor deve comunicar aos responsáveis pela governança uma visão geral do alcance e época planejados da auditoria, que é toda aquela questão. Quando a auditoria começa os seus trabalhos, ela começa abrindo um calendário e ela vai dizer, olha, vamos fazer uma agenda. Tal data eu vou executar determinada atividade, vou fazer um planejamento, vou fazer uma análise de controles internos, testes, se o auditor entender que são necessários testes de controle, né, procedimentos de pré-balanço, balanço, e a época, ou seja, o momento que ele identificou aquele problema, aquela situação que gerou uma certa inquietude, ele tem que comunicar tempestivamente, que é o correto dentro da sua época de execução, né? Estamos falando aqui de uma situação, vamos lá, hipotética, né? Uma situação de padrão, né? do auditor, de pressão, né? Temperatura, tranquilos, né? Mas é o que preconiza a nossa norma de técnica de auditoria. Bom, constatação significativa. Constatação significativa é justamente essa situação. O auditor identificou um assunto que deve ser tratado com alguém, né, dentro dessa estrutura. Então, o que o auditor? Então, a visão do auditor sobre os aspectos qualitativos e significativos das práticas contábeis da entidade, incluindo as políticas e estimativas contábeis divulgadas nas demonstrações contábeis. Então, isso é um assunto que é pertinente ao auditor falar. Ele não vai ficar perguntando, ele não vai ficar se preocupando com outras situações que não aquelas que afetam o objeto de análise dele, que é as demonstrações contábeis. Tá? Dificuldades significativas. Então, muitas vezes o auditor está fazendo um trabalho e, por algum motivo, faltou alguma informação ou faltou um relatório auxiliar que desse algum esclarecimento para a análise dele. Enfim, entre outras situações, ele deve também comunicar
a administração. Tá? Circunstâncias que afetam a forma e conteúdo do relatório de auditor, se houver. O que quer dizer com isso? Vai modificar a opinião do auditor? Bom, se vai modificar, o auditor tem que avisar. Olha, gente, dentro daquela situação, mas vamos supor, identificou-se um erro material, ele tem que comunicar à administração, ele tem que chamar a estrutura da governança correta e chamar, olha, nós identificamos uma incorreção, essa magnitude, a incorreção é dessa magnitude, e oferecer para a governança dizer, olha, o que vocês vão fazer? Quaisquer outros assuntos decorrentes da auditoria, que no julgamento profissional do auditor sejam relevantes. Relevantes, mais uma vez. Vamos pensar em materialidade, vamos pensar em situações que levam a problemas, por exemplo, a questão de continuidade operacional. Se o auditor identificar um indicativo de perda de capacidade de continuar o seu negócio, então ele deve chamar a estrutura da governança e deve comunicar, olha gente, foi identificada essa situação. O que a administração está pensando em relação a isso? A gente está falando muito também nos últimos tempos de inovação. E esse mercado, como é que vai ficar? E a disrupção? Com a questão de carros autônomos, vamos supor hoje no Brasil, imagina se isso fosse realidade hoje no Brasil, como é que ficaria uma empresa que faz seguro de automóveis? Difícil, né? Você tem um equipamento que faz a leitura toda da rua, sabe onde é que tem obstáculos, enfim. Como é que ficaria esse negócio? Independência. Então, para as empresas listadas, o auditor deve comunicar e fornecer uma declaração da equipe interna dele, né, e outras pessoas que possam auxiliar no trabalho de auditoria. Por exemplo, foi contratado um especialista para um profissional da área jurídica para fazer uma análise de processos. É um especialista contratado pela auditoria. Então, esse especialista também deve fornecer um arrazoado, um formulário, enfim, na auditoria a gente fala muito de formulário, mas uma declaração de que ele não tem nenhum problema de independência em relação à empresa que ele está analisando. Quando aplicável, as firmas da rede. Muitas vezes, quando se pega uma empresa que tem inúmeras filiais, uma empresa multinacional, em que você contrata uma empresa de auditoria e embaixo das unidades operacionais dela, vamos supor, tem unidades no Brasil, chamaram a empresa ABC de auditoria, a empresa da matriz é a empresa ABC, mas enfim, as outras empresas que prestam também o serviço de auditoria devem comunicar e devem fornecer uma declaração de independência para a estrutura da governança. Desculpe interromper, Rafael. Aqui, ó, essa questão aqui, ó, que tem a ver com a questão do auditor, o dever dele comunicar e fornecer, que são exigências éticas relevantes. A conduta ética é de responsabilidade da auditoria interna, quando ela é existente. Então, ela tem essa importância de fazer com que a conduta ética, ou seja, o que é isso? É o programa de compliance, é um programa de integridade e ética corporativa que deve permear toda a organização e é um sistema, ele é sistemático, ele instituiu e ele continua, ele nunca vai parar. E ele está sendo exigido aqui, ó, a declaração de que houve o cumprimento desse programa de integridade pelo auditor independente. Desculpa. Sempre é bem-vinda a contribuição. Ainda, a auditoria deve fornecer informações de todos os relacionamentos e outros assuntos entre a firma de auditoria e as firmas redes da entidade. O que é isso? Por exemplo, uma empresa de dentro do conglomerado
solicitou para a mesma empresa de auditoria fazer uma análise da área tributária. Então, entre as empresas, elas devem se comunicar e dizer, olha, antes de você aceitar esse cliente, eu gostaria de dizer que a gente já faz algum serviço, daqui a pouco um serviço de outsourcing, serviço de outsourcing contábil. Tem uma empresa do seu grupo de auditoria, do seu escritório, que está fazendo prestando algum serviço de contabilidade para esse cliente. Então, deve-se ter, dentro da administração, né, da rede das empresas de auditoria, pelo menos um informe. Olha, que tipo de serviço você já presta para esse cliente? E quando da aceitação desse cliente, né, a gente está falando lá do início, quando uma empresa de auditoria é contratada, você tem que fazer essa análise. Né? Pô, será que eu não incorro em risco de autorrevisão? E ainda, essa informação deve ser fornecida, né, para a empresa. Informações relativas a correspondentes, salvaguardas que foram aplicadas para eliminar, vamos supor, foi prestado algum determinado serviço que foi verificado por essa empresa de auditoria que não teria nenhum conflito ético em aceitar esse cliente, mas de toda e qualquer maneira a empresa de auditoria resolve trocar a equipe que executou o trabalho para não ter, ou chamar uma equipe de outro escritório, de outra localidade para executar determinada atividade ou análise. Então, são outras informações que devem ser declaradas pela auditoria. Então, só lembrando um pouquinho, processo de comunicação. Nós temos uma estrutura de governança, uma forma, temos uma época e temos a relevância da informação. Esse é o processo todo de comunicação que a norma 260 nos fala em relação à comunicação com a governança. Então, qual é a forma de comunicação? Essa forma de comunicação pode ser variada, pode ser verbal, quando for adequada. Isso vai muito do nível de sensibilidade do auditor. Então, ele acha que é necessário escrever, mandar um relatório, mandar um e-mail, ou até mesmo uma conversa com a estrutura correta da governança. E a questão da tempestividade. Ocorreu o fato, tem-se o conhecimento desse fato, tem que reportar. Bom, vocês viram como é maçante, vocês viram como é teórico. Isso aqui é uma compilação do que a norma prevê que o auditor responda para ele poder afirmar no relatório de auditoria aquelas questões de governança. Então, é teórico, ao mesmo tempo, cada um de nós, como profissional liberal, precisa transformar isso em guia, em questionário, o que a gente chama de metodologia, pode ser automatizado, leve em conta a experiência do profissional. Agora, tudo isso que vocês aqui, em uma hora, né, ouviram, refletiram, não conheciam, agora conhecem a importância. Agora comparem esse cenário com um escritório contábil terceirizado. Né? Uma empresa limitada, uma empresa sociedade anônima, muitas empresas investidas de fundo de investimento, a sua contabilidade é realizada por escritórios, às vezes fora de Porto Alegre, às vezes a empresa não tem um ERP organizado, né? Onde está a segregação de função do escritório contábil, qual é a governança que ele tem, né? Então, a ideia nossa é deixar um material para vocês, baseado na norma. Nós compilamos esse material, nós temos um material próprio, mais robusto, porque a norma ela dá uma visão geral, mas você tem que analisar naquele momento o que é importante, né? Você detectar. A fraude, como dita, não é informada por ninguém, ela é detectada. Ela é um canal de denúncia, ela é uma sorte, né? Ela é a postura profissional, a ética, né? No formulário de aceitação de cliente de cada empresa de auditoria, vai recorrer a qualquer site que vai identificar ou não
o risco que a empresa tem de trabalhar ou não com essa empresa, ou com as pessoas dessa empresa. Então, a 315 e a 330, ela fala de risco e resposta ao risco. Então, nós, profissionais de auditoria, e o próprio contador, a nossa profissão, tem a mesma legislação, né, tem as mesmas normas, então a gente tem que estar preocupado com isso. Talvez alguns contadores de escritório contábil, quando o auditor se manifesta, que o auditor pede dezenas de informações, pede conciliação, agora ele tem que aprofundar mais ainda a questão das informações, do controle dessas informações, da possível vazamento dessas informações. Isso talvez, por sorte, não se verificou até hoje um problema grave, mas pode, e nós, quando assinamos o relatório de auditoria, a gente escreve isso aí. Você escreve como é que prova que você, né, trabalhou nessa questão de governança, dessa questão da norma, que lhe dê o mínimo de conforto para assinar, então, o relatório como fidedigno nas demonstrações. Desculpa, nós temos só um microfone, então não deu para fazer aquela divisão, senão vocês iam ver só cruzadas aqui, então vou passar ao Rafael. Bom, a norma 402 é uma norma bem, em relação às outras, né, de técnicas de auditoria, ela é uma norma bem, vamos dizer assim, sucinta. Né? O que vem a ser a 402? Ela está preocupada se o auditor está chegando a receber informação de como a prestadora... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Essa empresa prestadora de serviço, a gente está falando só de contabilidade? Será que, vamos supor, nós estamos hoje, está ocorrendo um boom no Brasil inteiro de startups. Será que a empresa, essa empresa, vamos supor que essa startup contrate uma empresa de auditoria para fazer uma análise das demonstrações. Essa empresa, vamos supor que ela, além de ser intensiva em TI, ela tem um terceiro que é responsável por todo o parque de máquinas dela, de manutenção, que o pessoal chama lá os ferros, né? O pessoal da área de TI fala, o cara fez toda a parte, vamos dizer assim, de alicerce de estrutura de TI. E ele terceirizou. Mas vamos lá, e uma empresa hoje, a gente sabe que não está, vamos supor que a empresa dele esteja ao nível da rua. O que eu digo ao nível da rua? Bom, a empresa dele está no andar térreo. E aí, nós estamos num local que pode ocorrer enchentes. Já pararam para pensar que essa startup, num dia de chuva, pode correr o risco de perder todo o seu patrimônio? E será que a empresa que presta serviço para essa startup tem algum plano de recuperação de desastre? Como é que ela faz para repor todas as máquinas, servidores, botar tudo no ar de novo? Será que isso não é relevante para o auditor também dar uma olhada? Entender? A norma ela deixa bem ampla essa questão. Mas o que o auditor vai olhar nesse prestador de serviço? Eu estou querendo mudar um pouquinho o viés dessa análise, porque não é só o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade ele é o mais visto. Mas o auditor também tem que preocupar com uma coisa que se chama continuidade operacional. Será que essa empresa contratada para fazer toda a parte de infra da startup não pode levar a uma situação de desastre, a um problema de continuidade operacional da startup? E como é que o auditor vai opinar? Ele tem que conhecer também não só como é que a empresa funciona. Vamos supor que essa mesma startup, ela tem um contador que faz o trabalho lá dentro, né? Que faz toda a contabilidade, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas a empresa que está prestando serviço para ele não tem um plano de contingência.
A gente tem que entender que uma demonstração contábil, ela é preparada com o pressuposto de continuidade da operação. E aí eu entender só o controle dessa startup que vende, vamos supor, um aplicativo numa loja de, vamos supor, de um sistema móvel, a gente pode entender muito bem como é que funciona. Vai lá, a pessoa entra na loja, clica, compra, põe seus dados do cartão de crédito, a empresa recebe a demanda, depois de 7 dias, por se tratar de uma venda por catálogo ainda, ele espera 7 dias, depois de 7 dias emite a nota fiscal para concretizar o negócio. E se esse cara que presta serviço para ele falhar, como é que fica? Então o auditor também tem que se preocupar com isso. Ele tem que entender se essa empresa que está prestando serviço para essa startup tem condições de botar essa startup de volta a funcionar em um plano que seja no mínimo razoável. Tem uma coisa muito simples para isso aí. Cópias de segurança, backups. Eu insisto muito nos meus clientes. O backup deslocado do ambiente, bota para o 8º andar, o backup, e servidor também queima, viu? Então tem que fazer backup de backup. Redundância de backup, ela vamos dizer assim, é o mínimo que você tem que ter. Sim, pega. É complicado. Então, o auditor ele tem que estar se preocupando não só com o escritório de contabilidade. Por que a gente fala muito contabilidade? Porque muitas vezes você vai entrar na operação e você vai querer saber como é que isso aí foi registrado. O escritório de contabilidade tem uma estrutura de governança ou até mesmo uma metodologia de realizar um registro, fazer a verificação se está ok esse registro, se existe uma conferência desse registro. Existe uma segregação na forma de registrar, na forma de se trabalhar. Da mesma forma que o auditor olha para dentro da empresa, ele tem que olhar se o prestador de serviço também olha sob a mesma ótica. E avaliar também se esse controle do prestador de serviço ele dá uma segurança para que exista uma questão se as demonstrações vão revelar de forma fidedigna a posição patrimonial. Mas, enfim. Então, ainda, na 315, né, o auditor, ela diz assim, que o auditor deverá obter entendimento de como a entidade usuária utiliza os serviços prestados, né, quanto à natureza dos serviços, a materialidade das transações. Aqui que o auditor tem que pensar. Eu vamos supor, verificar o processo de contratação desse prestador de serviço para a empresa? Olha, dependendo, se eu tiver que ter uma pessoa a nível técnico lá, eu vou ter que pensar se aquele cara que está fazendo a contabilidade ele é preparado tecnicamente para assumir. Se o contador, agora houve também atualizações na NBC PA 12, NBC PG 12, em relação à educação continuada. Vamos supor, é uma empresa de grande porte, o responsável pela contabilidade está com a educação continuada dele em dia? Né? Então, são questões que tem que verificar. Grau de interação entre as atividades da organização prestadora de serviço. Verificar a natureza da relação entre as duas entidades. Então, são questionamentos que o auditor tem que pensar para verificar. Então, quais são as evidências que o auditor deve obter? Existem, primeiramente, questão dos relatórios tipo 1 e tipo 2, são 2 relatórios, são estruturas de relatórios elaborados pela entidade e pelo auditor contratado por essa entidade. O que é isso? Não, a empresa, vamos supor, agora vamos voltar um pouquinho à questão do escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade contratou uma auditoria para verificar os seus controles internos. Porque muitas vezes esse escritório tem tantos clientes que são auditados que ela resolveu, olha, para mim é mais proveitoso contratar um auditor,
fazer análise de todo o meu processo do que ter, daqui a pouco, ter que atender 3, 4, 5 auditorias ao mesmo tempo, que vão tomar o tempo operacional, né? Então o tempo não tem estoque, então o que faz? Não, eu vou contratar uma empresa para analisar, uma auditoria para analisar os meus processos. E aí, o que acontece? Quando o auditor do meu cliente vier, eu apresento esses ou um tipo de relatório ou o tipo 2, que a norma especifica quais são as características desses 2 tipos de relatório. Então, o auditor ele pode pedir esses relatórios, ele pode entrar em contato com a organização prestador de serviço e obter a análise, e ele mesmo, o auditor da empresa que utiliza esse serviço, vai até, vamos supor, o escritório contábil, a empresa de TI, para analisar os seus processos de controles internos. Visitar a organização prestadora de serviço, às vezes, quando não se tem essa situação aqui, que seria um caso hipotético ideal, muitas vezes o auditor vai visitar a organização prestadora de serviço. Algumas vezes vai ficar do lado do contador que está fazendo o lançamento lá do seu cliente, para verificar se os controles estão sendo executados da forma correta, ou pelo menos da forma que foi explanado para ele que acontecia. Ou até mesmo utilizar outro auditor para executar esses procedimentos. A norma ainda faculta a questão de você contratar um outro auditor para ir lá e verificar, olha, está funcionando? É fiável? Está ok esse negócio? Então, o relatório sobre a descrição dos controles, ele pode ser o tipo 1, que ele é feito pela administração da organização, com opinião do auditor dessa organização prestadora de serviço. Esse é o relatório tipo 1. O relatório tipo 2, ele também é uma descrição elaborada pela administração, né? Claro que agora ele vai abrir um pouco mais esse leque de informações, e ele vai ter um auditor dele emitindo uma opinião da organização prestadora de serviços e uma descrição dos testes que ele executou. Esse é o relatório do tipo 2. E ainda, o auditor deve indagar a administração da entidade usuária da organização prestadora de serviço se comunicou à entidade usuária ou se essa entidade tomou conhecimento de outra forma de qualquer fraude. Muitas vezes pode acontecer de existir a fraude ocorrer no meio operacional, o contador foi lá, identificou e chamou o cliente e falou, olha, identifiquei uma coisa estranha aqui. Então, o auditor ainda deve indagar essa situação, bem como avaliar como esses assuntos foram comunicados e quais procedimentos foram tomados. Bom, agora eu vou passar um pouquinho aqui para o Vladimir para a gente conversar um pouquinho sobre as questões que nós devemos observar do ponto de vista da governança. Obrigado, Rafael. Particularmente, essa última parte me está muito interessante e grata, porque a introdução do Rafael e que o senhor comentou sobre questões de outros tipos de risco, né? Eu sou profissional não sou contador, tá? Diferente de vocês, eu sou da área da ciência da computação, minha formação acadêmica é em tecnologia, mas a gente também trabalha com auditoria de sistemas e auditoria de norma. Eu sou um auditor também, mas de 27.000, ISO 27.000, que lida com sistemas de gestão da segurança da informação, e não é só computacional, é a segurança da informação, a integridade da informação como um todo, como o Rafael comentou. É muito interessante, até esse exemplo que foi dado aqui, que o Rafael deu das startups, eu tive, só não vou citar o nome, mas eu tive 2 exemplos muito interessantes. Um tinha o data center no térreo e lá na região, lá da Zona Norte, deu uma enchente e o data center dele ficou quase todo submerso. Ele perdeu informações estratégicas de negócio e contábeis. E o outro terceirizou para um rosteamento em outro lugar e pegou fogo. E ele também perdeu. Não é?
equipamentos falham. Mas existe um outro tipo de ameaça às informações contábeis quando as informações e os computadores funcionam até melhor do que o normal, que é o sequestro de informação, ou sequestro lógico, onde eu paraliso a sua empresa e lhe peço um resgate, que é o que tem acontecido em muitas empresas. Ou então, o sequestro de informações de clientes. Nós tivemos 2 casos internacionais de grande repercussão. Equifax, alguém conhece? Equifax é uma empresa que lidava com informações de cartões de pessoas que o presidente do conselho reconheceu a falha dele, a responsabilidade dele num controle interno, né, que era salvaguarda de informações, se era digital ou não. Tá? No caso, era digital, porque aquele volume de informação não tinha como ser diferente. E ele reconheceu e pediu as contas e se demitiu. Por quê? Porque o conselho, a governança, tem responsabilidade sobre isso. E recentemente nós estávamos em Minas Gerais, na nossa convenção anual, e eu subi do almoço para o quarto, escovar os dentes, e eu vi uma notícia. Uma grande rede de hotéis que tem no Brasil, que tinha... O Facebook, quando foi hackeado, tinha 10% de registros de que essa rede de hotel tinha. E essa rede foi sequestrada. Roubaram as informações. De quem é o responsável? É o rapaz da tecnologia? É o auditor? É o governante? É o dono, o acionista? Né? Então, esse tipo de questão é muito importante e ela pode ter, talvez, alguma inferência direta ou indireta nas questões contábeis financeiras, mas aqui eu vou deixar algumas questões para a gente refletir. Mas qual a responsabilidade da governança e seus agentes, administradores, auditoria interna, se existente, ou da gestão, ou do controle, ou da auditoria independente, sobre falhas e fraudes cometidas por contratantes ou contratados na prestação de serviço contábil? Como o Rafael comentou, é uma cadeia produtiva, onde tudo deve andar bem, onde tudo é interligado. Se algum elo dessa corrente tiver um problema, nós vamos ter um problema na corrente como um todo. Né? Qual a responsabilidade também da governança, aí seus administradores, auditoria, gestão, blá, 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 em relação à qualificação e capacitação dos prestadores de serviços contábeis? No caso, os escritórios, como o Rafael comentou, como a norma preconiza. A 402, ela, como o Rafael disse, ela é uma norma um pouco, qual é a expressão que tu usou? Não é incipiente, mas ela é um pouco... Em relação às demais, ela é uma norma bem reduzida. Ela não fala muito sobre governança, mas ela fala da responsabilidade da governança. Ela diz isso lá. A governança tem que, no mínimo, saber o que está acontecendo. E quais controles internos de ordens diversas são implementados por contratantes ou contratados de serviços contábeis? Por quê? Porque eu posso ter um problema numa prestação de conta, porque ela é tempestiva, ela tem que ser prestada dentro de um período tal, e isso ser barrado porque um outro tipo de controle relativo à operação ou à segurança, né, da informação ou ao equipamento que queimou, né, e acabou atrapalhando, no mínimo, no prazo. Né? Rafael, por favor. Quais questões de gerenciamento de risco e compliance a serem observados pela área de governança? Quando eu falo governança, é todo o cabedal que está abaixo, ou pela gestão, ou pelo controle. Controle é o patrimônio, é o bloco societário, e também pela auditoria independente na contratação de serviços contábeis. Tá? E... esse é um relatório, tá, que a gente acompanha muito, tá, de eventos cibernéticos de 2018, as violações de dados e tendências regulamentares, as ameaças cibernéticas em andamento são mais reais do que nunca. A gente tem visto isso. E as organizações estão lutando muito para manter uma postura sólida e segura na prestação, que garanta a proteção contínua de ataques. O que isso quer
Nós estamos aqui, nós estamos vendo aqui, casualmente veio nos ajudar aqui, né, um evento sobre a contabilidade 4.0, a auditoria 4.0. Né? Alguém já ouviu esse termo 4.0, indústria 4.0? Né? Que seria o quê? A modernização, a digitalização, a transformação digital, não só na indústria manufatureira, mas em tudo quanto é indústria, na saúde, no direito, no retail, inclusive na área de governança e na área de auditoria. Tá? Então, essas ameaças são uma realidade cada vez mais constante e são de responsabilidade de todos. Aqui no Brasil nós não temos muito essa cultura, mas lá fora está vindo que conselheiros de administração e área de governança são responsáveis direto quanto às questões cibernéticas, os riscos cibernéticos, o risco negativo e positivo, o risco de não ser cibernético e perder mercado, e o risco de entrar para o mundo cibernético e não se proteger e também perder mercado e até a própria empresa. Tá? Por favor. Tá? E como as coisas continuam a mudar, né, as implementações de controles variam de empresa para empresa, os auditores hoje estão lutando firmemente para garantir, né, que tenham total visibilidade de eficácia dos princípios de controle cibernéticos também, tanto em demonstrações financeiras de contratantes, como em controles internos dos contratados do serviço contábil. Tá? Por favor, Rafael. E aí, eu acho que para encerrar, já está terminando, a gente também deixa essa mensagem aqui, tá? Questões que devem ser observadas. Como contratantes e contratados em suas instâncias de governança, né, se existentes, e a sua gestão, tá? E o próprio controle, o patrimônio e a auditoria independente. 2 pontos. Lidam com tendências de ameaças cibernéticas que a maioria das organizações enfrenta atualmente. Né? Nos Estados Unidos, por regulação da SEC, a empresa é obrigada a reportar para o mercado os ataques que sofreu e as medidas de mitigação e prevenção para os próximos ataques. Aqui no Brasil nós não temos essa cultura. O que a gente faz? Eu não vou dizer que eu sou vulnerável, por quê? Porque eu vou perder mercado. Aquilo que o senhor comentou, perda de mercado. Né? Mas quando acontece, é um problema. E agora, vocês já devem ter ouvido falar em GDPR. Quem ouviu falar em GDPR? Quem ouviu falar em Lei Geral de Proteção de Dados? Que o presidente Temer e o Congresso assinaram há um mês atrás. O que essa lei preconiza? Responsabilidade dos administradores e auditores quanto ao vazamento de informações de pessoas físicas e jurídicas. Tá? E as penas são muito pesadas. As empresas terão que criar um cargo dentro que se chama DPO, tá? Que é o responsável por questões de integrar todas as áreas envolvidas na salvaguarda de informação. Então entra auditoria, entra compliance, entra jurídico, entra tecnologia, tá? Porque isso é uma questão de comportamento humano, cultura organizacional, legislação e a menor parte que é a tecnologia. Isso tem que estar coberto. E é lei e vai vigorar a partir de 2020 no nosso país, com força de lei. Então, como que eu lido com controle, como é que eu implemento controles para minimizar a exposição de risco cibernético de diferentes ordens que podem impactar resultados de auditoria? O Jarbas comentou há pouco sobre o ERP da empresa. O que é o ERP? O ERP é uma ferramenta computacional, sujeito a riscos cibernéticos. Né? Eu não implemento lá uma função de segregação de função, um SOD. Né? Como é que o meu prestador de serviço está manipulando os meus dados, as minhas informações? Será que ele não está sendo sequestrado ciberneticamente? Ou roubado, né? Sequestrado as informações, né? Paralisado ou sequestrado? Né? Como as áreas de governança e gestão tratam as práticas de auditoria em relação à melhor forma de testar a eficácia desses controles? E que outros controles devem ser observados? Afinal, nós estamos num cenário de transformação. Transformação. Que bacana que veio esse banner aqui, né? Esse banner caiu como uma luva aqui para nós.
Por quê? Porque nós estamos perante uma transformação. A nova safra de colaboradores que estão entrando dentro das empresas, as startups que o Rafael comentou. Isso tudo é um cenário preocupante hoje para as áreas de auditoria. Eu tenho que ter uma prática interessante. Bom, aqui eu vou deixar... Bom, só se falou em tecnologia, só se falou em governança, e o mundo, a mudança está ocorrendo, né? O ambiente é tecnológico, as empresas de contabilidade precisam se reorganizar. Esse comentário do Rafael com relação ao relatório tipo 1 e tipo 2 é um sonho de consumo, porque não existe, né? É algo previsto, algo que tem que ser vislumbrado pelos escritórios de contabilidade, né? O reposicionamento desse escritório de contabilidade, o que vai acontecer, né? O ambiente único digital, a Receita Federal já transformou esse ambiente para ela. Hoje você consegue realizar sua declaração de renda pela própria Receita Federal. Hoje todo mundo tem que ter o cartão, né, o A3, para poder assinar qualquer documento na junta comercial. Isso vai passar para o cartório de registros especiais. Então, hoje o usuário da informação, declaração de renda, que paga para o contador fazer a sua, poderá, em 2020, ele mesmo, né, através do fisco, conseguir fazer a sua declaração de renda. Então, a nossa ideia inicial foi que tivesse um escritório contábil para debater esse assunto conosco, a visão dele, a visão do auditor, mas a gente tentou passar o que a norma prevê, né? Cada caso é um caso, cada auditor, cada escritório contábil tem uma estrutura, tem um posicionamento. Então, depois o Vladimir pode fazer um comentário sobre um livro, e a gente fica aberto para pergunta, olha, infelizmente não tem pergunta aí, obrigado. Né? Para vocês aí, a gente agradece a disponibilidade, eu acho que o quórum está bem razoável, perto do que a gente vem acompanhando, né? Que bom, parabéns. E a gente fica à disposição via Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho está trabalhando para ter essa proximidade. Há pouco tempo nós fizemos um fórum, né, através do nosso coordenador de tecnologia. Foi uma ideia para trazer para aquelas médias e pequenas empresas, né, que não têm esse alcance ao que está acontecendo, apesar de haver no próprio site do CFC, do Conselho Regional, tem material, mas o que cada um está fazendo em tecnologia, né? Então a gente fez um debate bem interessante com próprios escritórios contábeis e auditores que já estão desenvolvendo. Da minha parte, obrigado para vocês.